recorreu. Inclusive, Nabucodonosor também fez isso. Porque na hora da crise dele, ele buscou os sábios. Sim ou não? Mesmo não conhecendo a Deus, ele buscou os sábios. Inclusive Daniel, como representante de Deus. E Daniel também recorreu aos seus amigos. Então, essa é a primeira menção de eu já comentei, de uma oração unida. Então, quando você estiver passando por lutas, procura pessoas que têm a mesma fé. Quem é nascido de novo tem que andar com quem é nascido de novo. Quem ama Jesus tem que andar com quem ama Jesus. Não tem como você se converter e entregar sua vida para Jesus e seu círculo de amizade ser os mesmos. Não estou falando que você tem que se apartar totalmente, até porque você talvez tenha o alvo de ganhar eles para Jesus. Só que você não pode mais deixar que essa mesa te alimente. Ou você seja o sal ou você cai fora. Eu fiz isso. Com 16 anos, eu fui para um encontro com Deus. E aí eu comecei muito animada a convidar os meus amigos, para a cela. Quando eu vi que eles eram maioria, e que o que eu estava vendo era uma loucura desproporcional para a realidade, porque eu apaixonada por Jesus e querendo ganhar todo mundo por Jesus, e aí eles achavam que eu estava louca, e eu estava mesmo louca por Jesus, e aí eu vi que eu não ia conseguir, que eu era minoria. O que eu fiz? Afastei. Então não adianta você procurar qualquer pessoa, você tem que procurar quem é da mesma fé. Quem crê, sabe, você está com enfermidade. Descobri um diagnóstico agora, estou com enfermidade. Eu vou procurar aquela irmã lá, a vizinha da mamãe, ela é boa para orar. Aí a irmã veio. Inês, eu fiz um sepultamento de uma criança, ali na nossa MCM, há uns anos atrás, 4 anos atrás. E a menina deu várias paradas cardíacas, eu estava no pronto-socorro o tempo todo, lá no hospital. Entrei na sala vermelha na noite antes para orar por ela. Os pastores, que essa mãe era membro há um tempo, porque eu fui como diretora da criança, não fui como pastora, ainda que eu sou a mesma pessoa, entenderam? Ela tinha um pastor. Os pastores dela, sabe o que disse? Quando a menina internou pela segunda vez e foi direto para a sala vermelha, você tem que confessar seus pecados, tem algo que você fez que está causando isso. Aí eu falei, parece que você está de parabéns, então você tem mais poder que Deus. Porque Deus que te dá a vida ou dá a morte. Agora você tem esse poder. Se você pecou, você vai matar. Se você não pecou, vai viver. Uau, eu vou te calunizar como santa. Eu falei, não acredita nisso. Não acredita nisso. Não toma posse. Porque realmente, se você for ver seu coração, você vai estar cheio de pecado. Inclusive, ódio desse pastor agora. Isso é um engano, isso é uma mentira. Então não procure pessoas que não têm a mesma fé, que não creem em Deus, que ama, que não crê que pode haver restauração, que não crê que pode haver uma cura. Se conecte com pessoas. Daniel foi para os seus amigos porque sabia que eles iam orar com ele. Até porque eles iam morrer junto também, né? Então nós estamos aqui no jejum. Eu conheço os irmãos, tudo está vindo a campanha. A gente senta aqui assim. Quase sempre os mesmos. Eu vou falar igual a pastora Márcia, não é para te gerar condenação, mas é para te ajudar a subir o nível. Irmãos, eu sou mãe de 3, fiquei sem meu marido essa semana, corri demais, muitos problemas mesmo, que justificavam eu ficar em casa. Eu tinha necessidade de vir aqui orar, de estar junto com os irmãos. Olha, se você tem tanto problema assim que te impede de vir pelo menos uma vez no jejum, participar uma vez na semana, você tem que procurar seu pastor. Eu sou pastor, você não me procurou, porque você deve estar muito mal. Você deve ter muito problema de não dar conta de vir na oração pelo menos uma vez. E eu não vou pedir para levantar a mão, porque eu não estou aqui para acusar, só para alertar você a subir de nível. Se realmente você não consegue se reunir, se você não consegue colocar como prioridade vir para o culto no domingo, pastor, isso é lei, não é lei, eu estou alertando. Por quê? Porque quando nós estamos juntos, conectados com a mesma fé, nós nos alimentamos. Quando eu oro com a fé, nós temos uma unção da filiação. Aceitamos Jesus, somos filhos. Mas existe uma unção nova, a gente já falou sobre isso, acho que foi o culto passado. Para cada tarefa, Deus libera uma unção. Só que quando eu começo a orar aqui, estou que vai orar eu, Fernanda, e aí a unção dela vem
conversa tem que ser, agora nós vamos orar. Nós vamos declarar. É difícil demais, é difícil, nós vamos falar para Deus, Deus, é difícil demais. É difícil, estou com raiva, quero pôr fogo nessa casa com tudo dentro. Mas vai orar, vai falar para Deus. Porque o que a gente vê muitas vezes é o seguinte, está difícil, a casa caindo, que horas que você falou para Deus que está ruim? Que horas que você falou para Deus? E aqui, Daniel fez isso, nós vamos morrer, mas o que ele fez? Peraí só um pouquinho, vou ali orar. Então tem muitos momentos, irmãos, que a gente tem que parar e orar. Não é ficar parado, passivo, mas é parar para discernir o tempo, para falar com Deus, para ouvir o que Deus tem. Irmãos, são todas as coisas. E é o tempo todo. Nem sempre você vai ter os amigos para orar, mas tem circunstâncias que você vai precisar deles para orar. Só que nós precisamos orar sobre cada detalhe. O problema é que o crente só quer orar na hora que não tem mais o que fazer. Quando o médico fala, eu falei isso no dia que eu ministrei aqui, só Deus. Aí você fala, moço, tem Deus, vou orar. Agora, quando você está orando, você está junto com os irmãos e nós vamos orar pela minha casa, pela cura, pelo meu filho, né? E aí o médico fala, só Deus. Você vai falar, então já está feito, porque eu já falei com Deus. Eu estou assim com Deus, eu estou compartilhando, Deus conhece minha necessidade, tudo certo. O problema é que a gente vê crente quando fala só Deus, fala, agora acabou tudo. Mas nós não somos desse, amém? Daniel pediu um tempo ao rei, porque ele precisava orar. Lá em Tiago 4,2 fala, nada tens porque não pedis. Tem um texto muito bom também, que os discípulos estavam no barco, Jesus caminhou sobre a tempestade, e só Pedro falou, quem é esse? Se és tu, Senhor, manda ter contigo, pôs sobre as águas. E Jesus disse, vem. Irmão, Jesus precisava fazer alguém andar sobre as águas? Isso não é um milagre, tipo assim, milagre de cura, libertação. Isso foi um enredo para mostrar que Pedro só andou porque ele pediu. Os outros não andaram porque não pediram. Então o nosso papel é pedir. Davi, Deus disse para Davi, por que você está tomando a mulher de outro homem? Se tudo que você quiser é só me pedir. Lá em 2 Samuel 12,8, o Senhor fala assim para Samuel, deite a casa do teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso for pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Deus ofereceu para Davi mais. Por quê? Porque mesmo tendo muito, ele vacilou. E Deus falou assim, que não era mais, era só pedir. Fala assim, eu vou pedir. Deus, eu vou pedir. A gente tem que ser aqueles que pedem, porque a palavra fala. A gente não tem porque não pede. Seja o que for, irmão, vai pedir. A oração tem que ser a prioridade do crente. Nós estamos aqui na 4ª lição do Domingo Kids e na Célula Kids sobre o tesouro da oração. Nós já ensinamos que a chave que abre tesouros dos céus é a oração. Nós estamos ensinando hoje que Deus ouve a oração. As nossas crianças estão recebendo a palavra e eu tenho certeza que a fé delas é ainda maior que a nossa, porque eles têm certeza que Deus ouve. Eles têm convicção que Deus ouve. Só que tem uma diferença. Eles creem em todos os detalhes. Eles oram por causa de um pão, eles oram por causa de um carro, eles oram por... É impossível. Eu falo assim, é impossível, um exemplo. Hoje, eu olhando naturalmente, eu comprar uma caminhonete. É impossível. Mas meu filho ora como se fosse receber amanhã. E eles creem. E vou te falar, Deus faz só para mostrar que Ele faz e que Ele dá aquele que pede. Então nós temos que ser assim como criança, ir para o Pai e pedir tudo. São detalhes que Deus quer ouvir de nós. Amém? A maneira como o Espírito Santo nos guia, muitas vezes é por meio de pensamentos. Nabucodonosor, ele não era crente, e a palavra de Deus fala que ele estava pensando, e pensamentos foram até ele. Você vai orar para Deus mover pensamentos na vida do seu patrão para te promover. Você vai orar para sua esposa ter o comportamento que você sonha. Você vai falar para Deus, e Deus vai falar com ele em pensamento
em sonhos. As esposas também para o marido. Você quer que seu marido mude alguma coisa, melhore alguma área? Fala para Deus, fala com Ele, Jesus. Fala com Ele, sussurra no ouvido dEle, fala em pensamento, fala em sonho. Fala com Ele. Você quer ser promovido? Senhor, fala com o meu patrão. De repente ele vai dizer, nossa, eu acordei pensando em você hoje. Aqui, quanto você está ganhando? Eu vou te promover. Amém? Você não vai mudar nada do seu jeito, você não vai ficar puxando o saco, mas você vai orar e Deus vai sussurrar, Deus vai falar com ele, mesmo não sendo crente. Nabucodonosor não era crente. Ele converteu. No final ele olha para o céu e glorifica a Deus. Mas nesse momento aqui, Nabucodonosor não tinha experiência com Deus. Mas ainda assim, Deus falou com ele. Amém? Então a oração vai nos dar direção e jamais nós iremos parar. Amém? Porque Ele também dá o combustível para a gente permanecer. Terceiro ponto, saiba que Deus tem algo profundo para te revelar. Lá no verso 19 de Daniel 2, tem como projetar aí? Tem, né? Que é a parte da profecia. Daniel 2, 19, isso mesmo. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Vai lá para o verso 24. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Então ele lhe disse, não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Daniel pediu um tempo. Quando ele teve a palavra, a revelação, ele foi ter com ele. Falou assim, olha, pode me ter no rei, porque ninguém vai morrer aqui não. Mas a bênção de Daniel, por discernir o propósito de Deus na vida do rei, livrou um monte de gente da morte. Livrou os sábios. A bênção sobre os filhos de Deus vai fazer com que onde a gente chegue, todos serão abençoados. Ah, meu patrão não é crente, mas ele vai ser abençoado. Ah, minha sogra é Satanás, vai ser abençoada. Minha sogra é maravilhosa, mas não podemos falar de sogra, eu não posso perder a piada. Todos serão abençoados. Por quê? Porque você vai interpretar, você vai discernir o propósito de Deus. E todos ao seu redor vão ser abençoados. Diz amém. Porque melhor do que receber algo de Deus é liberar algo de Deus. Amém? É muito mais poderoso. A gente quando converte, a gente fica apaixonado em Jesus, porque Jesus nos amou, Jesus nos salvou, Jesus nos perdoou. Mas quando você apresenta Jesus para alguém, que aí essa pessoa foi liberta, foi amada, foi curada, você fala, uau, esse Deus é poderoso mesmo. Porque você sabe sua fraqueza, você sabe que você não dá conta de salvar ninguém. Mas o Deus que você liberou através da palavra de graça, através da palavra de vida, através do testemunho, acessou. Por quê? Porque Deus é poderoso. E assim foi com Daniel, por conta da estratégia que ele liberou, da revelação que ele teve, o Senhor fez. E eu só quero comparar, fazer só um adendo sobre o que foi esse sonho, só para a gente fazer um paralelo, porque não é esse o foco, falar do que foi visto, mas foi uma estátua. Deu certo a estátua? Eu não confirmei, Alexandre. A estátua, o rei sonhou com uma estátua. E essa estátua tem algumas representações. O que significa, o que representa cada parte. Então ali, a primeira coisa é que essa estátua ela é feita de metais. Só que cada parte do corpo é um metal diferente. A cabeça é de ouro, o tronco ali é de prata, o ventre e os quadris é de bronze, as pernas de ferro. E lá embaixo, lá nos pés, nos dedos, é parte de barro e parte de ferro. Mas sabe o que a gente vê aqui? Cada parte dessa representa um reinado, um império. Império babilônico, império medo-persa, império questão de história, mas não é isso que a gente tem que focar. Sabe o que a gente tem que ver aqui? Que quando o homem está operando algo, porque até o Daniel falou, né, que a cabeça de ouro representa o reinado de Nabucodonosor, o que reina. Inclusive, tem um momento que Daniel fala com o rei Nabucodonosor como sendo o rei dos reis. Mas quem é o rei dos reis? É o Senhor.
Só que naquele momento ali, Nabucodonosor representava o reinado. Por isso que ele precisava conhecer Jesus. Deus, na verdade, que Jesus não tinha encarnado, né? Mas por isso que ele precisava reconhecer que havia um Deus, porque ele representava o cabeça dessa época, que ele era o rei ali que governava todos os reis. Então, essa estrutura mostra muitas coisas para nós, mas o principal é que nós não podemos confiar na nossa própria força, porque ali, os pés, eles é feito de metal mais fraco, que é o ferro, e misturado com terra. Ou seja, vai cair. Se o pé se desfaz, o resto todo vai se desfazer. Todos os impérios vão desfalecer. Todo governo que a gente vê no mundo, tudo que se levanta, quando o Senhor voltar, que Ele é o Rei dos Reis, quando o Senhor voltar, todos os impérios vão cair. E aquela rocha que é o Senhor, que é o que está sustentando ali essa estátua, porque tem uma rocha que sustenta a estátua e não fica voando, né? No sol está em cima de uma rocha, essa rocha é Jesus. E essa rocha é que vai prevalecer. Então, nós trazemos isso para nós, porque mesmo crente, se você confiar na sua força, você vai cair. O homem, ele pode começar muito bem, mas sem Deus ele termina mal. Nós precisamos manter a nossa vida e nosso coração fixado no Senhor. A palavra de Deus fala sobre o vinho, né? O primeiro milagre ali que Jesus fez. Que eles apresentam o bom vinho e no final, quando está bêbado, é o pior vinho. Mas Jesus, quando entra em cena, ele pega o milagre para liberar o melhor vinho. Se você viveu seus dias com Deus, achando que já viveu tudo de bom, Deus quer te dar ainda mais. Porque o final da nossa vida não é o que a gente está trabalhando aqui, é o que Ele vai nos dar. Então, quando você olha para a sua dificuldade, para a sua crise, você tem que ver que Deus está manifestando e vai fazer concluir da melhor forma. Muitos irmãos desistem da caminhada porque falham no meio do caminho. Você conhece alguém assim? Desanimou, desistiu, falha, desiste da caminhada. Só que nós temos que ser aqueles que falam, não, volta, porque não é o fim. Deus tem algo para você. Deus quer te fazer, e é o que Deus quer fazer para nós. Ele quer nos promover, mesmo hoje, talvez você vivendo uma crise muito grande. Porque quando Jesus entra em cena, Ele transforma tudo que é ruim em algo muito bom. Amém? Lá em Cantares 5, nós temos uma descrição do Senhor. Essa é a estátua que representava ali a liderança. Mas lá em Cantares 5:11 diz assim: a sua cabeça é como ouro mais apurado, os seus cabelos cachos de palmeira, são pretos como o corvo. Mas a descrição continua, lá no verso 15 diz o quê? Porque aqui falou que a cabeça é de ouro, sim? O verso 11, põe no verso 11. A cabeça é de ouro, sim ou não? Sim, vai lá no 15 agora. Isso mesmo. As suas pernas, coluna de mármore, sentadas em bases de ouro puro. As pernas de Deus é a base aqui, é de ouro também. Tudo que Deus começa, Ele conclui. Deus, Ele é imutável. Deus, Ele é incorruptível. A estrutura humana, ela é fraca, mas quando Deus entra, Ele dá a estrutura que a gente precisa. Amém? Nós precisamos crer nisso. O que quer que seja do homem, começa com ouro e termina com ferro e barro, mas o que começa com o Senhor e permanece com o Senhor, permanece como ouro. E isso tem valor eterno. A sua fé agrada o coração de Deus. Amém? A palavra de Deus é a fonte de toda sabedoria. Lá em 1 Timóteo 4:1, nos últimos dias haverá uma doutrina entrando dentro da igreja, onde alguns vão esquecer da unção e da palavra viva e viver por engano. É o que fala lá em 1 Timóteo. Só que nós temos que ser aqueles que voltam à essência de crer em Deus. Por isso que a gente fala muito da graça, muito do Evangelho. Nós ensinamos a recorrer ao Senhor, porque se a gente for olhar para nós mesmos, a gente paralisa. Quantos mistérios, eu comecei a palavra dizendo, quantos mistérios você tem em sua vida? Quantas dúvidas? Quantos caminhos que você talvez hoje está assim, para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Sem direção. Crente dentro da igreja, sem direção. Por quê? Porque a vida é uma roda contínua, né? O mundo gira.
E todos os dias você tem que escolher um caminho, você tem que escolher para onde ir, uma resposta, uma direção. E Deus está sondando o seu coração. Porque o amor de Deus não muda, o favor de Deus não muda. Amém? Deus quer falar com você, Deus quer te ouvir, Deus quer estar presente. Amém? O quarto ponto, a promoção do homem de Deus para o próximo nível. Eu vou ler o texto, vocês vão ouvir, amém? Se você conseguir projetar, é Daniel 2, do 46 ao 49, e eu vou ler rápido. Aqui fala, mostra no final do capítulo 2, quando Daniel e seus amigos foram promovidos. E sabe o que eu quero que você pense quando eu começar a falar? O que eles receberam? Que é o que você vai receber, se você crer. Então o rei, Daniel 2, 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou, rosto em terra perante Daniel. Eu não sabia o que fala aqui? Quando você tiver um escape sobrenatural, até aqueles que não creem vão reconhecer que é um Deus. Porque o rei Nabucodonosor aqui reconheceu que havia um Deus. Continuando. E ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes. Falou: recebo. E o pôs por governador de toda a província da Babilônia, que era a província mais importante do reino. Deus vai te colocar sobre o governo, na sua casa, onde você for, a sua palavra vai ter poder. Como também fez o chefe do Supremo de todos os sábios da Babilônia, a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Todos foram promovidos, Daniel, seus amigos e ainda mais o Senhor, porque o rei ali reconheceu que o Deus de Daniel era o rei dos reis. Amém? Então, tudo que Deus vai fazer em meio à crise é para nos promover e engrandecer o nome dele. Você precisa crer nisso, você precisa tomar posse disso, você precisa declarar isso. Quando nós seguimos a sabedoria de Deus, as pessoas do mundo reconhecem que há um Deus. As histórias de Deus muitas vezes se repetem. Daniel tinha 17 anos, José também tinha 17 anos. Quando ele interpretou o sonho de Faraó. Um adolescente, que às vezes se coloca numa posição de: eu fiz besteira mesmo, minha família nem é crente, pastor Juliano, é difícil demais se posicionar. E aí vem os adolescentes com umas conversas fiadas, pra cima da gente, logo pra mim. Não tem que desviar, porque adolescente cheio do poder de Deus, muda uma geração inteira, faz reis se prostrarem. Acorda! É a melhor época para se gastar mesmo na presença, para ser cheio de unção, cheio de poder, falar da paz de Deus lá onde você trabalha, na sua escola, porque você não tem nada a perder. Sabe quando você fala assim: você não é ninguém? Você fala: não sou mesmo, mas meu Deus é, então agora eu vou falar: não sou ninguém mesmo. Vocês nem presos vai, vocês nem presos ficam. Vocês é os que têm mais liberdade para falar o que quer. Mas tem que ser aquilo que Deus quer, aquilo que Deus mandou. Então não vem com essa conversinha do diabo, que adolescente também faz mesmo de fazer besteira. Não, adolescente de Deus, jovem de Deus, revela sonhos. Jovens de Deus revela que há um Deus Todo-Poderoso. Revela que há um Deus que é o Rei dos Reis. Esses são aqueles que o Senhor chama de vencedor. Amém? Posso ouvir um amém dos pais de adolescente? Posso ouvir um amém dos adolescentes? Irmãos, é chegado o tempo, a maior era da manifestação dos filhos de Deus. E aqueles que representam melhor essa manifestação são os radicais livres, os jovens e adolescentes. Amém? Vocês têm poder sim para profetizar. Há uma unção sobre vocês. E nós como igreja vamos viver e experimentar isso. Amém? Deus tem uma maneira de agir. E sábio é aquele que entende como Deus está agindo, o caminho que
que Deus está tomando. Lá em Salmos 103:7 diz: Daniel e seus 3 amigos acabaram sendo promovidos e eles foram exaltados. Irmãos, a luz não pode ser vista de longe. Se tudo ao redor for brilhante, então Deus vai te colocar em lugares escuros para você brilhar. E Deus vai promover você aonde você está. E nessa noite, nós vamos orar agora com os amigos. Daniel se levantou para orar com os amigos. E muitas vezes os casais oram junto, é uma oração religiosa, às vezes sem ousadia. Nesses momentos de culto, né? Então eu quero que os irmãos agora vão reunir em amigos, né? Então cada um escolhe 3 amigos. E nós vamos declarar. E nós vamos orar para que todo mistério seja revelado. E você vai ser aquele que vai ser usado por Deus para revelar mistério, para liberar uma palavra. Ai, pastora, mas eu não sei orar direito. Você não conversa? Porque se tiver alguém aqui, a gente já teve aqui. Porque às vezes tem algum surdo muito na igreja, não estou sabendo. Não tem problema ter. A gente vai arrumar a interpretação de línguas. E ainda assim, eles vão profetizar. O que traduz, o que fala. Mas até onde eu sei, todo mundo aqui fala. Você vai abrir sua boca. Ah, não tem palavra bonita. Não, você tem que falar a palavra de Deus, a unção do poder, é poder de Deus. A sua unção vai ter que ativar quem está do seu lado e você vai ter que ser ativado também. Porque não tem nada não tem ninguém aqui que não tem algo para liberar. Sabia disso? Desde o mais tímido até o que está visitando hoje. Se você falar amém, Deus faz a sua vontade, Deus libera o seu poder, você vai sentir que da sua vida sai poder. Porque nós podemos ser fracos, frágeis, mas o poder de Deus não é. Amém? E nós iremos ser aqueles que governam, que representam o Senhor. Então nessa noite tem algum amigo perto de você? Fica de pé onde você está. Esse amigo agora não vai ser para você lamuriar, não. Esse amigo agora você vai conectar para orar. Assim como o Daniel chegou e falou: meus amigos, nós vamos tudo morrer. É essa disposição que você tem para orar. Sem Deus a gente vai tudo morrer. Porque tem uma diferença, irmãos, entre estar vivo e viver essa vida. O Senhor quer que a gente desfrute. E a gente só desfruta quando a gente crê no poder, crê na graça, crê no favor. Então agora você vai reunir com os seus amigos aí. Se eu olhar e os casais não estiverem profetizando na vida do outro, eu vou descer e vou separar. Vai homem com homem, mulher com mulher. Vamos deixar o óleo descer. Deixa Deus manifestar. Os mesmos amigos que oraram juntos para ter a revelação foram os amigos que adoraram ao Senhor lá na cova dos leões. Você sabia disso? Foram os mesmos. Então Deus agora talvez está te levando para interceder, mas Deus talvez agora vai te levar para orar, para vocês não serem queimados na fornalha. Amém? Vamos orar? Então você vai declarar agora, amém? Você vai orar com o espírito de fé, com o espírito de ousadia. Senhor, toda dificuldade, todo mistério que precisa ser revelado, revela agora em nome de Jesus sobre a vida desse meu amigo, sobre esse irmão, sobre esse irmão. Espírito Santo, libera os seus mistérios. Revela, Senhor, e libera sabedoria, direção, discernimento. Espírito Santo, nós cremos, a Deus, que toda crise é um motivo, é uma oportunidade para virar a Deus uma promoção do céu, uma promoção poderosa. Por isso nós liberamos essa noite uma unção profética. Tenha liberdade para falar. O nosso Deus é Deus que cura, o nosso Deus é Deus que sara, o nosso Deus é Deus que liberta. Ora pelos filhos, ajuda em oração. Fala: meu irmão, eu quero abençoar os seus filhos, eu quero abençoar a sua casa. Nós repreendemos agora todo o levante sobre as nossas famílias, nós declaramos sobre as nossas crianças. Profetiza sobre o seu amigo, guarda a vida dele agora. Fala: Senhor, eu abençoo essa casa, eu abençoo essa família. Libera vida. Oh, Jesus, Seu olhar me consumiu. nós declaramos a Deus. Eu sou por inteiro, me aproximei, permaneci. Seu olhar me consumiu.
promover. No meio dessa crise, o Senhor vai te promover. O Senhor vai revelar a promessa dele através desse problema, através do ministério, através de cada dificuldade. Nós a abençoamos. Nós intercedemos como igreja uns pelos outros. Curas estão sendo liberadas aqui. Provisão, direção, clareza. Todos outros Profetiza, libera vida. Toda crise vai ser promoção. Queremos conhecer os mistérios de Deus. Vamos adorar com essa canção agora. Quem quer ter fome de Deus? Nós precisamos pedir fome para Deus. Nós temos que nos colocar diante de Deus para Ele mover em nós através de nós. Tem que ter fome, tem que ter sede, tem que querer ouvir, tem que querer falar dele. Libera fome, libera sede. Jesus, aleluia. Jesus, aleluia. Agora nesse mesmo espírito você vai declarar sobre a circunstância. Você vai declarar sobre a crise, o alvo, o milagre, a necessidade da sua vida, da sua casa. O Senhor anseia por uma igreja que é apaixonada, tem fome da presença do Senhor. Sabe, tem fome de ser cheio do Senhor. Quando nós oramos, nós estamos dizendo: só o Senhor pode me encher, só o Senhor pode me tirar dessa circunstância. Então agora você vai ter um momento com Deus, nós vamos cantar essa canção. E você vai declarar para Deus que você tem fome, que você tem sede. Nós não somos aqueles que vão ficar contando o que Deus fez com os outros. Nós vamos liberar a vida daquilo que Deus fez através de nós. Oh, Jesus, incendeia nosso coração. Fome!
nós te louvamos por essa noite. Nós te louvamos por estarmos juntos, reunidos como igreja, ouvindo, aprendendo, desfrutando o que o